Nesta hora, vos saúdo os ouvintes da Palavra de Deus. Uma boa tarde na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, vou estar trazendo a Palavra de Deus ao teu coração. Aleluia. Vou estar falando a respeito de que Deus não faz decepção de ninguém. Nós sabemos que o ser humano passa a divisão, faz decepção de pessoa, mas Deus não faz decepção de ninguém. A Bíblia nos fala que Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para nos conceder a nossa salvação, o qual que nós não éramos dignos, aleluia, da graça do nosso Senhor Jesus, mas pela tua bondade, pela tua misericórdia, Ele tem olhado sobre a terra, não viu sequer um justo, mas pela tua bondade, teu amor, o qual que Ele tem sobre a sua criatura. A Bíblia nos fala que o homem e os espíritos, os anjos de Deus são criatura, mas aquele que faz um compromisso com a sua palavra não é criatura mais, mas sim filho por adoção, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmã. E hoje vou estar trazendo essa palavra para que você possa entender, para que você não venha passar despercebido, não venha ser enganado pelas falsas doutrinas, pelas falsas heresias que vem acontecendo no meio da sociedade. Muitas das vezes tem pregador que prega a respeito, aleluia, de prosperidade, esquecendo do qual que Deus, que Jesus quer que nós devemos pregar: a sua vinda, a reconciliação, a salvação da humanidade. Se quando não tem pessoa que não tem essa coragem de trazer a palavra da salvação, a palavra da reconciliação com o nosso Senhor Jesus, Deus envia os mensageiros dele nas ruas para levar a sua palavra da salvação, as boas novas ao coração dos ouvintes. Porque Jesus veio nesse mundo, Jesus Cristo veio nesse mundo, não só para o povo de Israel, mas sim para a humanidade. Que a Bíblia nos fala quando Adão pecou contra Deus, Eva pecou contra Deus, se enganaram um pelo outro. Deus falou para a serpente, não para a serpente que é a cobra, mas sim para o Satanás, que viu o homem através de uma mulher virgem e pisaram a sua cabeça. Isso se cumpriu. Essa pessoa que Deus tem falado que viria um homem que ia acabar esmagando a cabeça da serpente, que é o diabo, Satanás, o espírito das trevas, já está referindo o Messias, o prometido,
Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e o 12. O 11 fala assim: eu vim para que era o seu, mas os seus não receberam. O versículo 12 que fala: mas portanto, aquele que deu crédito ao meu nome, esse foi feito ser filho de Deus. Aquele que aceitasse a sua palavra ao teu coração. Não vou ser muito extenso através da palavra, que minha garganta está um pouquinho inflamado, e também o tempo está para a chuva. Bênção de Deus. Além de receber a palavra de Deus na tua vida, e daqui a pouco o nosso Criador, o nosso Deus, vai estar enviando a sua chuva sobre a terra, abençoando a humanidade, abençoando as plantas, abençoando os animais desta terra. Aqui no livro de Atos, capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 10, versículo. Glória a Deus, aleluia. Sempre tem esse probleminha de eu ficar segurando para o vento não ficar tocando as folhas da Bíblia. Aqui no livro de Atos capítulo 10, versículo 24, que diz assim: e acontecendo que, indo Pedro, entrou ali, saiu Cornélio ao seu encontro. Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 10, versículo 34, que diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Que Deus não faz acepção de pessoa. A Bíblia nos fala: o homem pode fazer acepção de pessoa, mas Deus não faz acepção de pessoa. Nós sabemos que Deus enviou Jesus a este mundo, não foi só para o povo de Israel, mas sim aquele que se aproximasse, aquele que desse um passo à frente ao nosso Deus. A Bíblia nos fala sobre a respeito de um homem, o homem centurião por nome Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que dava esmola e sempre buscava a Deus em oração. Mas a Bíblia nos fala, nos revela em Atos capítulo 10, que fala a respeito que Deus enviou seu anjo para falar com Cornélio. A Bíblia nos fala que quando o anjo do Senhor chegou sobre ele, o anjo disse para ele: Cornélio, a tua oração, as tuas irmãs têm chegado até a Deus, mas vai na cidade por nome de Jope, o homem por nome de Simão, por sobrenome Pedro, e lá você há de fazer, convém de fazer. A Bíblia nos fala, esse homem era temente a Deus, um homem que não era linhagem do povo de Israel, mas sim era um homem que era temente a Deus, um homem que vivia
numa sociedade pagã, uma sociedade que não tinha compromisso com a palavra de Deus, mas sempre tinha alguém que era temente a Deus, um homem que fazia diferença no meio da sociedade, que não era por causa que ele era um centurião, não. Talvez você pense que essa pessoa que é soldado, que é a polícia, que tem um renome alto no meio da sociedade, ele é importante. Se ele não tiver Deus na sua vida, ele não é importante. Jesus te ama, jovem. É por isso que Jesus morreu por mim e por você. Aleluia. E a palavra de Deus nos fala, quando aquele homem estava na presença do nosso Senhor, nosso Deus, Deus ouviu o seu clamor. Um homem que era da linhagem da Itália italiana, um homem que fazia diferença, não por causa que ele tinha o seu nome de centurião, não é por causa que ele tinha dinheiro, muitos benefícios, não era, mas sim que Deus era na vida dele, que Deus pelejava na vida dele, porque ele se aproximava do nosso Senhor, nosso Deus, mas faltava uma coisa a ele se aproximava de Deus, mas ele não sabia quem era Jesus Cristo, o que Jesus fazia para a humanidade, o único que podia levar a salvação, o único que podia, aleluia, nos conceder um descanso em nossas vidas, aleluia. Talvez você pensa que você tem dinheiro, você é importante no meio da sociedade, você faz diferença no meio da sociedade, que todas as pessoas gostam de você. O que adianta você ganhar o mundo todo? O que adianta você tiver amizade com a sociedade desse mundo, se você não tiver Deus na sua vida? Assim como esse homem centurião, ele fazia diferença. Sabe por quê? Porque Deus era na vida dele. Se você pode ter todos os seus dinheiros na sua vida, você pode ser importante no meio da sociedade, você pode fazer sucesso no meio da sociedade, mas se você não tiver Deus na sua vida, você não tem êxito, você não é nada. Assim como esse homem Cornélio, ele é temente a Deus, mas faltava uma coisa a ele, mas faltava algo na vida dele, para que viesse preencher o seu vazio. A única pessoa que pode fazer que nós podemos se aproximar do nosso Deus, primeiro nós devemos se aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei, sempre falo essa palavra, dizendo lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós chegar até Deus, primeiro nós devemos aceitar a Jesus Cristo, aceitar o seu propósito de Jesus Cristo, os desígnios de Jesus Cristo, os mandamentos de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que Jesus veio nesse mundo não poder abolir a lei de Deus, não poder destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir o propósito, os desígnios de Deus na vida do ser humano. Aleluia! A Bíblia nos fala, João, Pedro, aliás, chegou até lá na casa dele e começou a pregar. Se ele não fizesse compromisso com Jesus Cristo, toda aquela bondade, todo aquele bem feito que ele fazia seria inútil,
Mas ele aceitou, não só ele, mas sim sua casa, e todos seus companheiros de serviço, e toda sua família, aleluia. A Bíblia nos fala, toda aquela nação, todo aquele povo aceitou a palavra de Deus na tua vida, aleluia. E a Bíblia nos fala que esse homem continuou fazendo a obra de Deus na sua vida, porque ele aceitou a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, aleluia. Talvez você tenha batido no teu peito dizendo: ah, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, por que é que eu preciso de outra pessoa? Se você não tiver Deus, Jesus na tua vida, todos os seus bens, todos os seus benefícios que você tem, será inútil. Talvez você fala: ah, eu não aborreço meu pai, eu não aborreço ninguém, eu faço diferença no meio da sociedade, eu não aborreço ninguém, eu não preciso mais disso, eu faço o bem ao meu próximo. Se você não fazer o compromisso com Jesus Cristo, toda essa bondade que você faz será inútil. Assim como esse homem Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que fazia diferença, um homem que dava esmola, ajudava o seu próximo. Se ele não tivesse entregado a sua vida a Jesus Cristo, toda aquela bondade que ele fazia, a todo aquele bom feito que ele fazia, que ele praticava, não adiantava nada. E a palavra de Deus nos fala que crescia. E quando o apóstolo João saiu daquele lugar, Pedro, aliás, saiu daquele lugar e foi para outras regiões, e a Bíblia nos fala, quando ele saiu dali, seguiu ele e Tiago, irmão de João, o qual que ele foi morto pela mão do Herodes, o rei de Roma. E a Bíblia nos fala, o rei Herodes, ele foi morto e foi comido por bicho. Sabe por quê? Porque ele não dava glória a Deus, ele não tinha compromisso com a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala, as outras pessoas davam glória a Deus, aleluia, ao nome do Senhor nosso Deus, e ele não dava glória a Deus, ele se engrandecia por causa da sua posição. O que adianta o homem ter boa posição e se não tiver Deus na tua vida? A Bíblia nos fala, Deus aceitou a morte de Tiago, porque era um homem de Deus, porque ele fazia diferença no meio da sociedade, era um homem que pregava a palavra de Deus. E Herodes matou ele, mas mesmo assim ele também foi morto por causa da desobediência, por causa que ele perseguia a igreja de Cristo. Aquele que persegue a palavra de Deus, que persegue a pessoa que traz a palavra de Deus no seu coração, a Bíblia nos fala que Deus não tem compromisso com essas pessoas. A Bíblia nos relata que bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus dessa profecia, porque esse entrará no reino do céu. E a Bíblia nos fala, quando ele saiu de lá, ele foi para outra região. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo ainda. A sua primeira viagem, aleluia, a Roma, a Bíblia nos fala no capítulo 12, versículo 23, que relata a respeito desse homem, Herodes, ter morrido e foi comido através dos bichos, por causa que não deu glória a Deus. E a Bíblia nos fala, Pedro está preso no cárcere,
E a Bíblia nos fala que Deus enviou seu anjo até Pedro, e seu resplendor clareou aquela cadeia. E a Bíblia nos fala, Pedro estava preso, e a igreja de Cristo está no cenáculo, orando, buscando a presença do nosso Deus, para que Deus viesse salvar e tirar Pedro de lá da cadeia. E a Bíblia nos fala, quando o anjo de Deus tirou Pedro, mandou que Pedro amarrasse sua sandália, se preparasse a sandália, que significa a palavra do Evangelho, a preparação do Evangelho, e colocasse, aleluia, a sua capa sobre as suas costas, e siga. Ele vier seguir o anjo, assim como o anjo falou, ele obedeceu. Ele passou no meio daquele soldado que estava vigiando ele, para que ele não viesse escapar. Mas a Bíblia nos fala que o anjo de Deus soltou Pedro, e quando Pedro estava na porta do cenáculo, quem foi ao encontro foi uma criança, e a criança ficou muito comovido, muito alegre, por causa que Pedro estava solto. Ela correu, foi ao encontro das pessoas que estavam orando. Sabe por que o povo de Deus estava orando? A Bíblia nos fala que eles perseveraram, eles persistiram na oração, para que Deus viesse libertar Pedro da cadeia. E a Bíblia nos fala, quando Pedro estava na porta do templo, na porta do cenáculo, a criança recebeu, pela alegria da criança, por motivo que ele ter visto Pedro solto, ela voltou correndo e falou para o povo: Pedro está solto. Aí aquele povo de Deus disse: sim, criança, porque tu veste o anjo de Deus. Sim, a Bíblia nos fala, Pedro era um dos discípulos de Deus, um que dirigia a igreja de Cristo. O pastor significa anjo da igreja. Aí a criança tornou a falar de novo: irmãos e irmãs, Pedro está solto, está à porta do templo formoso, a Bíblia no cenáculo. E a Bíblia nos fala, ele foi ao encontro, e Pedro continuou batendo na porta do cenáculo, e o povo recebeu ele com alegria, com gozo. E a Bíblia nos fala, a Bíblia nos relata que a palavra de Deus prosseguiu anunciando o Evangelho da salvação para a humanidade. É aqui como eu estou aqui, trazendo a palavra da salvação para as vossas vidas, mostrando, aleluia, a respeito do qual que Deus enviou Jesus a este mundo para nos salvar, assim como Cornélio e aquele povo que está ao seu lado recebeu a sua salvação. E a Bíblia nos fala que continua falando a respeito da salvação, que nós devemos anunciar, a não ser o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, o Evangelho da reconciliação, aleluia, em Cristo Jesus. Aceita o Evangelho na tua vida, aceita a palavra de Deus na tua vida, para que você possa alcançar o seu descanso, o descanso não aqui nesse mundo, o descanso, mas sim nas mansões celestiais. A Bíblia nos fala que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo para destruir, para aniquilar o império da morte, que é o império de Satanás. Se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós estaríamos condenados.
O que seria de nós se não fosse o amor de Deus em nossa vida? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas? A palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor é a razão de não ser consumido. Aleluia! E a Bíblia nos continua falando, Deus trazendo a palavra de conforto, uma palavra de ânimo ao coração dos ouvintes. O que seria de nós se não fosse o amor de Deus? Imagina só, se não fosse o amor de Deus em nossa vida, o amor de Deus derramado sobre nós através do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que fala: eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Raciocina um pouco. O que é que você está esperando de você entregar a tua vida a Jesus Cristo? O que é que adianta você ter amizade aqui nesse mundo, que essa amizade só leva diretamente para o abismo? Um cego tem jeito de guiar outro cego? Os dois vai cair no abismo, os dois vai cair no buraco. A Bíblia nos fala: aquele que não faz compromisso com a palavra de Deus, ele é cego. O ser humano é cego. A Bíblia nos fala que Deus, o Satanás, cega o entendimento das pessoas, para que eles não venham entender o projeto de Deus na sua vida. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4, que fala, aleluia, o Deus deste século cegaram o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo Jesus não venha resplandecer. A Bíblia nos fala que Satanás cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não venham entender a palavra de Deus na sua vida. Talvez você tenha uma vontade, você tenha um desejo de ser um servo de Deus, um evangélico, mas tem algo que impede você, para que você não venha aceitar Jesus na tua vida, para que você não venha entregar a tua vida a Jesus Cristo, para que você não venha entender o projeto de Deus na tua vida. Sabe o que é o projeto de Deus na nossa vida? É a nossa salvação, o nosso descanso eterno em nossa vida. Aleluia! Aceita Jesus na tua vida. A Bíblia nos fala no livro de Atos, capítulo 2, versículo 21, que fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que buscar a presença do Senhor Jesus, se aproximar do Senhor Jesus Cristo, esse alcançará a sua salvação. Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam presos no cárcere, os dois cantavam, louvavam a Deus e oravam a Deus. Naquele momento que os dois estavam nessa posição, a Bíblia nos fala que Deus enviou o teu anjo, aleluia, e criou um terremoto naquele local. E a Bíblia nos fala que o cárcere se abriram, os carcereiros, todas as pessoas ficou. Ele podia ter fugido naquela hora, na hora que o cárcere se abriram, mas nenhum deles não saíram da sua posição, que estavam sendo presos. E Paulo e Silas estavam juntos. E o carcereiro ficou desesperado. Aleluia. Ele disse, o apóstolo Paulo disse: aquietai, todos estejam aqui. Aqueles carcereiros acreditou na palavra do apóstolo